Olá, meninos, tudo bem? Tranquilos? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de uma coisa que vai é, deixar a gente mais informado. É o 1º de maio, Dia do Trabalhador. E aí, como é o 1º de maio, a gente vai, então, intensificar nossos estudos em cima da história desse 1º de maio. Como a nossa matéria é história, vamos saber por que é comemorado o Dia do Trabalhador, né? Então, vamos olhar aí o slide, vamos prestar atenção. Por que 1º de maio virou o Dia do Trabalhador? A data foi estabelecida há 130 anos, durante um congresso socialista em Paris. A data está relacionada com uma homenagem aos operários dos Estados Unidos. É que 3 anos antes, né, os americanos organizaram uma gigantesca campanha por melhores condições de trabalho, fazendo mais de 1.500 greves em todo o país. Uma das principais reivindicações era a garantia da jornada de 8 horas diárias, sendo que eles trabalhavam até 14 horas por dia. E, na verdade, a gente tem que entender o que é greve. Greve é nada mais do que uma obtenção de benefícios a fim de garantir né, alguma coisa correlacionando a protesto. Porque eu tenho que protestar muitas das vezes para me conseguir, de forma coletiva, né, para todos a obtenção de benefício, tá bom? Então eu coloquei a palavrinha aqui embaixo, ó, greve. Eles tiveram que fazer isso. Pois bem, quais foram essas consequências? Chicago, uma cidade americana, se tornou um dos principais centros de protesto e uma das manifestações da cidade terminou em tragédia, infelizmente, né, pessoal? A polícia reprimiu o movimento de forma violenta, ocasionando a morte de 4 operários. Esses fatos ocorreram no dia 1º de maio de 1886, passando essa data a simbolizar a luta dos trabalhadores. Esse conflito norte-americano ou estadunidense ficou conhecido como Revolta de Haymarket. Olha só, nós temos a imagem aqui mostrando as pessoas fazendo protesto na rua e sendo oprimidas, ou seja, sendo contido por policiais, né? Vamos absorvendo conhecimento. Até meados do século XIX, os trabalhadores jamais pensaram em exigir em seus direitos, né, trabalhistas para seus patrões, apenas trabalhavam. E o Dia do Trabalhador nos Estados Unidos, ele é comemorado, né, com a palavra Labor Day, que é praticamente na primeira segunda-feira do mês de setembro. Mais de 90 países, meninos, comemoram essa data. É muito importante, né, reconhecer que dali começa os trabalhadores a ter direitos. O Dia do Trabalho no Brasil, o Dia do Trabalhador no Brasil só foi reconhecido a partir de 1925 através de um decreto assinado pelo então presidente Arthur Bernardes. A criação da CLT, quer dizer, Consolidação das Leis de Trabalho, constituída através do decreto número 5.452, em 1º de maio de 43, pelo então presidente na época, vamos dizer, Getúlio Vargas. Durante o governo Vargas né, realizaram-se grandes manifestações que incluíam música, desfiles e normalmente o anúncio de alguma nova lei trabalhista. Até hoje, alguns governos seguem a tradição e comunicam o aumento do salário mínimo nessa data. Dos anos para cá, isso tem mudado. A gente tem visto uma grande quantidade, né, de notícias sobre o salário mínimo sempre no último dia do ano, né? Por exemplo, na virada do ano ele já tem uma projeção, aí no dia 1º já fica em vigor o novo salário mínimo, que por sinal está em R$ 1.045, tá? Esse é o salário mínimo atual de 2020. Então vamos lá. O Getúlio Vargas ele realizou? Ele criou a Justiça do Trabalho em 1939, instituiu o salário mínimo, a consolidação das leis de trabalho, também conhecida por CLT, que a gente falou agora, os direitos trabalhistas como carteira, né, profissional e uma carga horária de 48 horas e as férias remuneradas. Essa foi a primeira base dele, né, de trabalho. Vamos analisar que você trabalhe, vamos dizer, por dia, uma média de 8 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 horas. Então, a média é 8. 8, desculpa, 8 horas. 8 vezes 5, 40. Aí a média é 44 horas trabalhadas semanais. Aí trabalha as outras 4 horas que faltam no sábado. Tá? Mas isso tem sido mudado, né? Quais foram as mudanças? Olha, vamos olhar aqui.
A jornada, ó, como era? A jornada é limitada a 8 horas diárias, que eu acabei de ensinar para vocês, 48 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia, né, com descanso normalmente é o sábado ou domingo. Aí shopping, essas áreas, no caso de trabalho que é folga 12, 36, aí é diferenciado, tá, pessoal? Ficou, então, agora como com a nova legislação, a diária poderá ser de 12 horas, olha só, se eles buscavam aquele período lá em 1886, 1986, praticamente, desculpa, 1886, a mudança de diminuição dessa carga horária pesada de 14 horas, imagina trabalhar, voltar a trabalhar 12 horas por dia. É muito, não é, meninos? Ainda é muito. Pois é. Com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com horas extras. Algumas mudanças ocorreram, tá? Foi colocado aqui, por exemplo, horário de descanso. Como tornar um jovem aprendiz? Por que eu coloquei essa parte? Porque jovem aprendiz também configura, né, o trabalhador. Ele tem que ter aqui, vamos olhar aqui, entre 14 e 24 anos, porque muitos de vocês querem trabalhar, anseiam, né, por ter sua autonomia, seu direito financeiro, né? Estar cursando regularmente ou ter concluído o ensino médio, ser contratado por uma empresa como jovem aprendiz. Atenção, vamos lá, atenção. As inscrições são feitas diretamente no Senac. Alguns casos são Senac, outros são próprios órgãos públicos, tá? Para encontrar uma empresa, busque na internet o FIC de comunicação, empresas que estejam contratando jovem aprendiz. Aí você faz seu cadastro e aí você espera, né, que a empresa entre em contato com você. Quanto ganha? Tá, no cargo de jovem aprendiz, se inicia ganhando uma média de R$ 653, que pode chegar até 1.581, olha aqui. Ó. A média no Brasil inteiro é de 1.189. O que ele tem direito? O jovem aprendiz tem direito ao salário, o, né, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, o 13º, que é um salário a mais no final do ano, férias, seguro-desemprego, se caso ele ficar desempregado, e a empresa, né, deve ajudá-lo com o vale transporte, para ele se locomover, tá? Ó, criança não trabalha. Lugar de criança é no Brasil. Infelizmente, também temos o quadro de crianças que trabalham. Temos que denunciar. Infelizmente, tem pais que não conseguem manter-se e põe as crianças para trabalhar. Não estou aqui para culpar quem sou eu. Eu também tive que trabalhar quando era mais novo. Mas a lei endureceu sobre esse aspecto, tá? Isso configura hoje como trabalho infantil. E aí está aqui colocando crianças vendendo, por exemplo, na praia, né, ou nas ruas. Na verdade, criança tem que brincar, tá? E tem um número aqui, caso você, né, conheça alguém que esteja passando por esse tipo de situação. Legislação infantil fala assim, ó, é proibido menor de 16 anos, exceto jovem aprendiz, trabalhar. É permitido criança a partir de 16 anos, né, menos noturno, porque é extremamente perigoso e insalubre. Ou seja, não dá condições para que ele consiga, né, ter uma aprendizagem, ou até mesmo põe em risco a saúde e o psicológico dessa criança, tá? 12 de junho é o combate mundial ao trabalho infantil. E quais as consequências maiores, pessoal, para o trabalho? Normalmente as crianças ganham menos, tá? Perdem a oportunidade de ir para a escola, tá? Então isso a gente chama de evasão escolar, e vai perdendo a perca do vínculo com a família, porque ele só pensa em trabalhar e muitas das vezes, né, compromete até a sua estrutura física, tá bom? Fica aqui um recado, o dia primeiro é um dia muito importante, tá? A nossa historinha se encerra por aqui, e eu quero que vocês entendam que a história de um feriado não quer dizer que bom, é feriado, tá? Nós temos que sempre entender o que aconteceu para ser feriado. Ó, não esquece do seu gel, tá? Passe constantemente, tá bom? Fiquem com Deus.